Olá, queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta, ou J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, como eu sempre digo, é um prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição. Pois é, lição de hoje é a lição de número 8. Lição essa que traz-nos aí uma pauta bastante interessante com o título A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. Pois é, diga-se de passagem, esse é um título ou tema, se vocês preferirem, bastante interessante, principalmente nessa atualidade, em que estamos vivendo, onde o conceito de paternidade está totalmente deturpado, está violentado por uma sociedade que não respeita mais a família, enfim. O conceito de família dentro da sociedade está totalmente fora do contexto original bíblico, daquilo que Deus estabeleceu. Mas enfim, e quando se trata da paternidade também, estamos vivendo aí momentos tensos, Há uma guerra travada aí, onde querem diminuir o conceito de paternidade, querem colocar os filhos como se fossem propriedades do Estado, Pois é, do governo. E aí eles podem fazer o que quiserem, pois é, mas nós sabemos que todo pai e toda mãe são aqueles que geram, que produzem e que geram. Então isso aqui jamais vai ser tirado da realidade estabelecida pela Bíblia. Ainda que se faça inseminação artificial, ainda que se crie isso, que se crie aquilo, mas o conceito original ninguém pode mudar. Então, essa é uma lição que realmente merece um pouco da nossa atenção, principalmente dentro da casa do Pai, ok? O mundo pensa de uma forma, mas a igreja não pode ir de acordo com o mundo, ela tem que ir de acordo com a Bíblia. Falou? Afinal de contas, a soberania da obediência aqui é a Deus. Então, lição essa bastante importante, que com certeza possa servir aí de ajuda, de esteio, para os papais e para os filhos. Então, fica aqui já meus agradecimentos a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar falando sobre um tema desse tão importante. E é claro, aos meus líderes aí à frente da IBD também pela oportunidade, claro, mais uma vez, de me conceder esta dádiva de estar ministrando sobre um tema como esse. Também ao meu pastor presidente, a confiança, a credibilidade depositada não só a mim, mas a todo o departamento da IBD Deus abençoe, pastor, muito obrigado. A vocês, lindos e perfumados professores, motivos e razões pelos quais este que vos fala e os demais professores que aqui vêm se sentem honrados em trazer pautas, aplicações para serem utilizadas pelos amados aí com toda a propriedade. Nossos amigos também que nos acompanham aqui nos canais EBD Adelve, canal este da nossa Escola Bíblica Dominical, e o meu canal, Pastor J. Silva. Muito obrigado. A presença de vocês me fortalece. Acho que fortalece o canal, é o seu like. Então, por favor, se quer fortalecer o canal, por favor, deixa o seu like aqui. Não é inscrito? Se inscreva, acione o sininho, fique conosco. Vai ser um prazer ter a tua companhia aqui conosco sempre. Beijo no coração de vocês e vamos para a lição. Como eu já disse, o título fala sobre o conceito da paternidade. E essa paternidade é importante para os filhos com toda a propriedade. Eu acredito que a lição aqui vai nos fornecer, além do personagem ou dos personagens alocados aqui, algumas realidades como precisar lidar literalmente com os nossos filhos. Pois é, então vamos que vamos, Nosso textuário ele está pautado aí na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4, e diz o seguinte: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os, olha que coisa linda, Criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Olha o que o apóstolo está dizendo. Cria os filhos na doutrina. Pois é, isso aqui é um conceito cristão. Devemos criar os nossos filhos nos ensinamentos da palavra de Deus. Porque se nós não fizermos isso, o mundo vai implantar um sistema totalmente deturpado, louco, E a cabeça das nossas crianças, dos nossos filhos, vai ficar
tudo louca como nós estamos vendo aí fora, né? Pois é, você vê aí jovens, adolescentes, até mesmo crianças já, pelo amor de Deus, gente. Esse sistema louco que estão aí tentando colocar na cabeça, tá, dessa geração aí, tá fora do contexto, tá assustador. Você não sabe jamais nem quem é quem, né? Pois é. Mas o texto é claro. Cria-os na doutrina e na admoestação do Senhor, nos ensinamentos do Senhor, tá? Seguindo aí a vontade de Deus. Mas vamos para a verdade prática, porque, puxa, né, dá vontade de ficar. Bom, a verdade prática diz o seguinte: quando o padrão divino, olha que coisa, quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciada, tá? Quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, olha o que ele diz: as consequências são terríveis para a família. Isso aqui é uma verdade, a gente vê isso constantemente, não precisa ir muito longe não. A gente vê isso aí, a sociedade mostra para a gente, né, o tempo todo. Pois é. Bom, e aí a gente entra dentro da nossa leitura diária, apenas para fazer aqui uma síntese rápida, tá? Os contextos eu vou deixar por conta de vocês, mas as descrições eu posso citá-las. A primeira delas, por exemplo, ele coloca aqui, falar com sabedoria. Coisa linda demais, né? Falar com sabedoria. Como é que eu devo falar com o meu filho, com a minha filha? Com sabedoria. O texto é claro, não posso provocar a ira deles, eu tenho que ser sábio para ensinar, falar, tratar com meus filhos. Esse tipo de atitude vai transformá-los em pessoas dignas e respeitáveis, ok? Isso é muito importante. Tem gente que pensa que falar com o filho é gritando, é chamando atenção, é menosprezando. Não, não é assim. Ao invés de você ajudar num crescimento sadio, você acaba violentando o crescimento dessa pessoa e quando cresce, cresce totalmente, sabe, quase como uma pessoa deformada mentalmente, né? Entendeu? A nível de acreditar na vida. Pois é, então o primeiro tratamento aqui, ele começa dentro de casa, não é lá na escola não. Na escola você aprende matemática, a língua portuguesa, tá? E outras matérias. Não é esse ensinamento torpe, essa doutrinação que estão colocando, isso não é ensinamento, isso é imposição, ok? Mas enfim, os primeiros passos para a educação dos filhos começam em casa, ok? Então vamos lá. Leia a palavra de Deus com seus filhos. Isso aqui é uma coisa muito importante. Eu me lembro que eu sentava com a minha filha para ler a palavra com ela, né? E eu achava bonito quando ela pegava texto, pegava um livro ali, e do nada ela abria e começava a querer falar. Então isso é muito importante, tá? Você ler com seus filhos, né? Porque a Bíblia diz que quando ele crescer, ele não vai se desviar. Você deve ensinar o menino no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, ele não se desvia. É isso que a palavra orienta. E era isso que Deus deixou claro, e foi isso que Deus deixou claro para os pais ensinarem aos filhos a respeito da lei, a respeito dos preceitos, a respeito da vontade do Senhor. Pois é, então, veja bem, ler a palavra de Deus com os filhos é muito importante, ok? Muito bem, aproveita aí, já vai pegando as crianças aí, vai lendo com elas, vai ensinando, fazer elas terem gosto pela Bíblia. Muito bem, eduque seus filhos com disciplina. Bom, educar com disciplina não é espancar, tá? Não é bater, não. Educar com disciplina. Quando você educa com uma boa disciplina, entendeu? Você não precisa nem bater. Só o fato de você falar já é suficiente. Isso me faz lembrar mais uma vez da minha filha, né? Quando eu dizia, Thaisa, vamos conversar, ela já ficava preocupada. Ela já ficava tensa, ela, meu Deus do céu, meu pai quer conversar? Pronto, porque ela sabia que a forma de conversar, sabe, ou levantava a moral dela ou deixava a moral dela numa situação que ela precisava entender que precisava melhorar. Pois é, e isso, claro, a gente desenvolve com a vida, né?
eu tinha um instrutor que ele dizia, eu não puno, tá? Eu não prendo, eu não faço nada, a gente só conversa. Quando o cara chamava para conversar, era o fim do mundo, meu irmão. Tu preferia dizer, não me prende, me bota na cadeia, porque eu vi o sermão do cara. Ah, porque era chato? Não, não era chato, era sermão de consciência. Então isso é muito sério. E eu aprendi isso, desenvolvi isso dentro da minha casa. Então quando eu chamava a Thaisa para conversar, ela ficava preocupada. Até hoje, se eu falar, Thaisa, temos que conversar, ela fica preocupada. Até meu genro também. Rapaz, vamos conversar, ele pronto. Por quê? É importante isso aqui. Isso aqui é fundamental. Ok? Você não precisa bater, não, nem humilhar, não. É conversa, ó. Com sabedoria, com disciplina, com direção de papai. Ah, pelo amor de Deus. Vamos lá. Bom, ensine o caminho certo. E aqui é Provérbio 22:6, eu preciso dizer, né? Já até disse, mas a gente volta a falar. Ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, ele não se desvia. Aprendeu. Pois é, vamos lá. Ensine seu filho a amar a lei do Senhor. Eu volto a dizer, né, um dos conceitos da lei era justamente esse, os pais ensinarem aos filhos. E Deus deixou isso muito claro. E isso aqui serve-nos com toda a propriedade. Até porque a gente volta a pegar a pauta que diz, leia a palavra de Deus com seus filhos. Se eu vou ler a palavra de Deus com os meus filhos, bom, minha filha já está grande, já casou, né? Daqui a pouco eu vou sentar para ler com os netos, né? Eu espero, né? Mas vamos lá. E ensine seu filho a amar a lei. Coisa linda demais isso aqui. Ensinar o seu filho a amar a lei do Senhor. Quando ele ama a palavra do Senhor, ele ama a vontade de Deus. E amar a Deus, ele se entrega para Deus. Não tem coisa mais bonita do que você ver seus filhos servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, amando ao Senhor, tendo o prazer de buscar ao Senhor. Tem coisa melhor que isso, não, gente? Tá? Até porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você pense assim, poxa, mas a faculdade e o futuro dele? A faculdade e o futuro dele, sendo direcionados por Deus, vai ser muito mais prazeroso e gratificante. Falou? Então vamos lá. A última a gente fecha, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isso aqui é uma base contextual que a gente vai lá no livro de Josué e puxa de lá quando ele chama a atenção, tá, dos líderes, né, de tribos, cabeça de tribo, dizendo para eles o seguinte, olha, se vocês querem adorar os deuses desta terra, e a gente até parafraseia, se vocês querem viver o sistema mundano, louco, tosco, podre, o problema é de vocês. Uma coisa que eu tenho certeza aqui é, eu e a minha casa faço uso das palavras de Josué com toda a propriedade e declaro também com toda a propriedade, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso aqui é muito bonito dentro de uma família onde a paternidade é valorizada, tá, e importante na criação e educação dos filhos. Pega a visão, isso é lindo. Aí a gente entra dentro da nossa leitura bíblica em classe. Pois é, a nossa leitura bíblica em classe ela está pautada aqui no primeiro livro de Samuel. Perceba, primeiro livro de Samuel, ok? Deixa eu frisar isso muito bem. Não é primeira Samuel, é primeiro Samuel. O primeiro livro de Samuel. Pegou? Pois bem, capítulo de número 2, versículos de número 12 a 17, e pula para o versículo 22. Depois, pula para o capítulo 8, versículos de 1 a 3. Pois é, então nós temos duas realidades. A primeira realidade vai mostrar aqui os filhos de Eli, e a segunda realidade vai falar sobre os filhos de Samuel. Vamos lá? Vamos lá. Na primeira ele diz assim, era porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conhecia o Senhor. Bom, veja bem a colocação do versículo. Os filhos de Eli eram considerados filhos de Belial. Olha que coisa assustadora, tá? E ele diz com muita clareza, não conheciam ao Senhor, mas queriam ser juízes. E segundo a cabeça de Eli, ele estava preparando eles para subsidiarem regiões. Possivelmente, quando ele faltasse, seus filhos poderiam substituí-lo. Um deles poderia substituí-lo. Olha que coisa, pois é. Mas se esses rapazes aqui eram maus, cruéis,
tá? E serviam praticamente ao paganismo, à promiscuidade, à devassidão, ao erro, porque não conhecia o Senhor, tá? Eram literalmente bestas, né? Porque vou te contar, o contexto que apresenta-se aqui sobre eles é assustador. E Eli queria que esses dois elementos pudessem, quem sabe, substituí-los. Pois é, a mesma ideia vai acontecer com Samuel. Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E os meninos de Samuel também eram terríveis, tá? Nós temos aqui, era o nome do seu filho primogênito Jael, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Beceba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram, olha só, presentes e perverteram o juízo. Olha que coisa interessante, é diferente dos filhos de Eli? Tá, os filhos de Eli eram filhos de Belial, eram considerados filhos de Belial. E os filhos de Samuel? Os filhos de Samuel eram avarentos, perverteram a coisa, mudaram o conceito. E perceba que o contexto vai dizer que Samuel colocou eles para serem juízes em uma determinada região. Só que veja bem, foi justamente esses dois últimos juízes, Eli e Samuel, diga-se de passagem, Samuel, né, um grande homem de Deus, mas os seus filhos fizeram besteira. A pergunta é, será que eles não foram ensinados? Será que os pais não ensinaram? O simples fato de serem sacerdotes não mostrava para eles a responsabilidade do pai? Veja bem, o contexto diz que os seus filhos se perverteram, então automaticamente se desviaram, escolheram, optaram por uma opção de vida diferente da do seu pai por vontade própria. Ou seja, isso aqui não coloca em pauta a questão nem do ensinamento. Você pode ensinar, mas se o seu filho lá na frente quiser se deturpar do caminho, se evadir do caminho, ele vai fazer. Mas o nosso papel é ensinar, e não importa se vão fazer besteira lá na frente, a gente tem que ensinar. Só que Salomão, ele diz uma coisa que me chama a atenção, e isso aqui não aconteceu nem com os filhos de Eli, nem com os filhos de Samuel. O que? Ensina o menino no caminho que se deve andar, porque quando eles crescerem, não se desviarão dele. Então, o que é que eu entendo? Eu entendo automaticamente que faltou em Eli, quem sabe, esse pulso no ensinamento. E quem sabe Samuel também não deixou esse ensinamento de lado. Pois é, isso aqui a gente coloca até uma interrogação, né? Porque se o menino aprende, quando cresce não se desvia, então tem alguma coisa errada com esses elementos aqui. O que a lição vai dizer pra gente, a gente vai tentar descobrir isso aqui juntos. Vamos lá? Então fiquem à vontade, isso aqui foi uma pauta que a gente extraiu aí, porque senão a gente vai ficar lendo aqui, a gente vai deixar essa lição grande e diga-se de passagem, às vezes eu não leio, a lição já fica grande, então imagina se eu for ler. Bom, aí a gente sai dessa leitura não feita, a gente deixa por conta de vocês e entra dentro do plano de aula. O que é que a gente descobre no plano de aula? Vamos lá. Bom, o autor coloca aqui dentro do plano de aula, dizendo que nós iremos estudar a história das famílias de dois sacerdotes. A leitura bíblica já mostra isso pra gente, né? Os filhos de Eli e os filhos de Samuel. Logo, Eli e Samuel, os pais que deveriam ser responsáveis pelos seus filhos, vão colocar sobre os ombros dos seus filhos responsabilidades e os filhos vão agir de forma contrária aos ensinamentos do Senhor. Então o autor, com toda a propriedade, coloca aqui dizendo que nós iremos estudar a história de duas famílias, ok? Eli e Samuel. E continua dizendo, veremos que apesar da dedicação desses homens ao ministério, seus filhos não seguiram. Isso aqui a gente praticamente já disse, né? Não seguiram o caminho da fidelidade ao Senhor. Então veja bem, eu volto a citar aqui, né? Eles ensinaram, com certeza, podem até ter ensinado, podem até ter falado para eles, com certeza. O autor até evidencia aqui, né, dois homens no ministério. Eles observaram tudo isso. Mas quando cresceram, escolheram se desviar, ok? Escolheram se perverterem. Ambos, tá? Filhos de Eli e filhos de Samuel.
com toda a propriedade, tá? Não seguir o caminho da fidelidade. Bom, aí ele continua dizendo, nosso propósito é que a partir dessas duas histórias, e aí eu acrescento nosso propósito, nosso objetivo é que a partir desses dois exemplos e a partir desta lição com toda a propriedade, tá? Venhamos refletir, repensar e quem sabe mudar o comportamento nós pais em relação aos nossos filhos. Porque a leitura diária ela é muito expressiva, tá? As descrições que eu citei aqui, pelo menos duas, chamam a atenção da gente, né? Ler a palavra do Senhor com o menino, com a criança, tá? Ensinar ele na lei do Senhor, são pautas importantes que a gente encontra lá. E isso aqui já está chamando a atenção da gente, tá? Então ele diz aqui, tá? Nosso propósito é que a partir dessas duas histórias, tá? Os pais, homens, reflitam a respeito de suas responsabilidades como pais cristãos. Eita, ficou apertado, né? Pais cristãos. Quando os pais não são cristãos, a gente até sabe, né? Ele leva uma vida mundana, tá? Então, mesmo assim, o negócio fica feio. Agora, quando os pais são cristãos, cara, e o cara dá um mau testemunho, é um péssimo pai, é um péssimo marido, é um péssimo exemplo, tu acha que tu vai ter filhos sadios? Aonde? Nem aqui, nem na China. Mas, é claro, a gente vê muitos pais aí fora no mundo que são totalmente transviados, fora do contexto, mas que os filhos que estão na igreja são homens honestos, são homens que procuraram obedecer a lei do Senhor e colocaram na cabeça, não, meu pai escolheu isso aí, eu vou escolher minha reta é essa. Porque na verdade, muita gente pensa assim, o filho ele é a xerox do pai, ele é o retrato do pai, ele vai ser tudo que o pai vai ser. E na maioria das vezes o pai quer que o filho seja o que ele é, tá? Só que tem pai honesto. Às vezes o pai é um cara que não presta, ele chega pro filho, olha só, você não pode ser igual a mim. Eu não presto, não quero que você não preste, eu quero que você preste. Então, por favor, tem pai que encaminha o filho para a vida boa, porque não quer que o filho seja como ele, né? É o pai servente, trabalhador de obra, que mexe a massa, o cimento, a pedra, carrega, entendeu? Um maluco, que se esforça para dar algo melhor para o seu filho, para ele não passar pela mesma situação que ele. Isso aí é um exemplo de pai, né? Bom, mas tem pai que não, quer levar o filho logo para a obra, não quer deixar o filho estudar, quer meter um cimento na cabeça do pai, quer... Calma, querido, calma. Vai com calma, tá? Vai com calma. Se você levar ele para fazer isso, coloca na cabeça dele que é temporário até ele se formar, alcançar os objetivos deles, ok? Então, por favor, não vamos também aqui acabar logo com a vida do menino, da menina, e colocar para não, vai ter que trabalhar, não, assim não, calma, vai com calma. Ensina, cria-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Ensina a lei do Senhor, ok? Pelo amor de Deus, tem cada uma, né? Deixa eu voltar para cá, para a gente terminar. Então, isso aqui é responsabilidade também dos pais cristãos, saberem lidar com seus filhos, tá? Há mandamento do Senhor para os homens quanto à criação de seus filhos. Há mandamento, existe mandamento tanto para os homens como existe mandamento para esses mesmos homens lidarem com seus filhos. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela é cheia de orientação, é cheia de ensinamentos para você saber lidar, aprender a lidar com seus filhos, ensiná-los no caminho do Senhor, a serem homens e mulheres honestas, trabalhadoras, tá? E que sejam literalmente grandes homens e mulheres de Deus. Então se preocupa com essa visão, pelo amor de Deus, ok? Bom, os objetivos aqui, 1, 2, 3, tá? Dessa vez tem 3, não tem 4. O primeiro é apresentar o conceito de paternidade segundo a Bíblia, conceito de paternidade segundo a Bíblia. Bom, nós temos 2 exemplos aqui, mas são 2 exemplos negativos. Mas aí a gente pode pegar alguns exemplos de paternidade dentro da Bíblia que foram realmente exemplos de sucesso, né? Mas isso aí a gente vai ver dentro da lição e conforme for a gente vai colocando aqui. 2, apontar os tipos de paternidade que são, olha,
apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família. Tipo de paternidade, eu acho que já até entrei aqui mais ou menos em alguns aqui, já dá para entender, né? Existe pai que quer que o filho vá para a obra, que se lasque, pare de estudar. Não, não é assim não. Isso aí é filho, isso aí é pai que está prejudicando o filho. Agora, né? Se colocou o filho para estudar, fica ali no pé dele, né? Porque só o sangue, né? Pode querer se desviar ali e tal. E também depois que... Tem muita gente que às vezes se perde por causa disso. Coloca o filho não, também não corresponde, né? Mas eu estou falando aqui de filhos cristãos. Eu estou falando aqui de pais cristãos. Ok? Então, você filho, que seu pai está lutando por você, está colocando pão dentro de casa, ralando que nem um maluco para você se formar, para você crescer, para você ser alguém, você não está indo, você é ingrato. Você é ingrato. Ok? Isso é ingratidão. Então, se o teu pai está lutando para que você tenha um futuro e não dele, igual dele, e seja um futuro melhor, por favor, mete a cara, honra teu pai, honra teu pai. A Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe, ok? Honra teu pai e a tua mãe. Está lutando por você, está querendo que você seja alguém na vida. Então, corresponde, por favor, corresponde, ok? Corresponde, pelo amor de Deus. O que é isso? Porque tem um monte de filho, principalmente nessa sociedade doida hoje, que o filho entra na escola, daqui a pouco sai da escola, tu não sabe o que ele é, se ele é homem, se ele é mulher, o que ele quer ser, é uma coisa do cão, do inferno, tá? E pelo amor de Deus, pais, não percam o senso. Não tem nada a ver, tem a ver sim, senhor. Mas não tem assim, que é um papo, vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Entendeu? Outro dia eu estava vendo aqui um pai junto com a mãe dando um vestidinho de Mulher Maravilha pro filho. Pelo amor de Deus, né? Sangue de Jesus tem poder. Sai fora. Vamos reconhecer, pelo amor de Deus. Cresceu, quer ser, aí sim, o problema é dele, é a opção dele. Mas criança não. Então uma praga aí querendo mexer com as crianças, querendo mudar o conceito das crianças. Entendeu? Pelo amor de Deus. Sangue de Jesus tem poder nesse demônio do inferno. Entendeu? Eu falei, que isso? Pelo amor de Deus, fica um pouco, né? Chega a dar uma revolta. Sangue de Jesus, vamos lá. Por favor, eu estou ensinando, é palavra, ok? Muito bem, o terceiro, destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual. O que a gente vive hoje? Uma pobreza espiritual avassaladora. Volto a dizer o que eu sempre dizia nas outras lições. O mundo está vivendo uma esquizofrenia geral, louca, doida, tosca. Onde a corrupção não é corrupção, onde a democracia não é democracia, onde a lei é somente aquilo que me favorece e não você. Sangue de Jesus tem poder, precisamos orientar nossos filhos a saberem viver neste mundo maluco, doido. A gente espera, mas a nossa maior esperança aqui é ser arrebatado, é Jesus levar a sua igreja. A gente deve lutar por isso, tá? Mas vamos lá, ensina o teu filho com dignidade, ensina ele a ser alguém na sociedade, tá? Procura ensinar o teu filho a ser uma pessoa de bem, ok? Pelo amor de Deus, de maluco já basta o mundo. Vamos lá, deixa eu continuar. Bom, motivação, ele fala aqui sobre o cuidado da família. Cuidado da família. Vamos lá, o cuidado da família com os filhos. Quando a gente coloca aqui paternidade, não é só a figura do pai que entra em evidência, claro. Porque em muitas famílias tem mães que respondem às vezes pelos dois. Né? Ela faz tanto o papel de pai como o papel da mãe, ou vice-versa. Conheço homens que a esposa, né, Deus levou, e eles fazem os dois papéis, tem que fazer, tá? Então isso aqui é muito importante observar, que a educação do filho, a formação do filho, tá, é uma junção do casal, ok? Tudo bem que aqui a gente está falando do conceito paternidade, colocando os pais como responsável, tá, no sentido masculino da palavra. Muito bem, isso aqui... Por que é importante? Porque tem pai que se esquece dos filhos, né?
Acha que tudo é a mãe que tem que colocar, que tem que fazer. Não, o pai tem que ter uma influência na vida do filho. Tá? Se o filho fica vendo o tempo todo somente figuras femininas o tempo dele, tá? Há uma tendência dele, não digo de se tornar um homossexual, uma lésbica, não, nem isso. Mas a tendência é o quê? Entendeu? Então é preciso a figura masculina e a figura feminina para ele saber diferenciar quem é quem e ele se identificar quem ele é. Isso é muito importante na formação, tá, das crianças, na formação, tá, dos nossos adolescentes com toda a propriedade. Pega a visão, ok? Vamos lá. Ufa! Então, o cuidado da família, em especial a educação dos filhos, exige muita, ele volta a dizer, né? Aí a gente cita de novo, dedicação. Quando a gente fala de dedicação, é claro que a gente coloca aqui, é necessário tempo. Tenha um tempo para o seu filho, pelo amor de Deus. Senta com ele uma vez no sofá, bate um papo. Chama ele para conversar, chama ela para bater um papo. Senta com a tua filha, pelo amor de Deus. Bate um papo, pai, senta com o teu filho. Entendeu? Escuta ele, as ideias dele. Mesmo que você não saiba responder, mas escuta. Pelo amor de Deus. Ah, meu Deus do céu. Tempo, compromisso e responsabilidade. Tenha isso. Vamos lá. Por isso precisamos refletir e aprender sobre o tema que nós estamos estudando. Ok? A importância da paternidade na vida dos filhos. Ok? A importância da paternidade na vida dos filhos é muito grande. E principalmente porque na maioria das vezes os pais, homens, são os que mais estão fora de casa. Então os filhos sentem muito a necessidade quando os pais estão longe. Tá? Eles sentem muita falta dos pais. Então, pelo amor de Deus, entendam uma coisa. A sua presença como pai é importante demais para os seus filhos. Não os ignore. Se chamou para conversar, vá lá e senta com ele. Senta com ela. Entendeu? Seja amigo do seu filho. Seja amigo da sua filha. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu falo com propriedade. Pais que são amigos dos seus filhos, as probabilidades de seus filhos serem bem-sucedidos são muito maiores. São muito maiores. Porque o primeiro apoio que o filho tem que ter é do pai, é da mãe. Lá de fora, não interessa. Se ele tem apoio do pai e da mãe dentro de casa, meu irmão, ele enfrenta o mundo. Porque ele sabe que ele tem um pai que valoriza, que luta por ele, uma mãe que valoriza. Pois é. Então, pelo amor de Deus, essa lição ela é muito importante. Reflita sobre o seu conceito de paternidade. Ame seus filhos. Sente com ele. Converse com ele. Pelo amor de Deus. O que é isso, gente? Que lição é essa? Bom, não vou nem continuar. Vamos lá para a introdução da lição. O autor diz aqui, focaremos duas famílias. A gente já falou sobre isso. Tá? Famílias que tiveram problema na formação de seus filhos. Pois é. Na família de Eli, seus filhos, Hofni e Finéias, sobre a conduta negligente de seu pai, sobre a conduta negligente de seu pai. Olha o que o autor coloca, isso aqui é uma verdade. Conduta negligente de seu pai. Porque se Eli não fosse negligente, seus filhos não seriam ou não se tornariam o que se tornaram. Se Eli não tivesse sido negligente, seus filhos não seriam o que foram. E diga-se passagem, Samuel foi o cara ali, o top de linha, mas também foi negligente com seus filhos. Então não basta você ser o mega, super, ultra sacerdote da casa do Senhor, o cara que tem bagagem assustadora, se você deixa seus filhos de qualquer maneira. Se você, ao invés de sentar e ensiná-los, você deixa eles comerem qualquer coisa. Você vai ter filhos problemáticos. Pode ter certeza. Você pode ser o mega, ultra, super sacerdote, querido. O bambambam da teologia, o bambambam do conhecimento. Se não sentar com os filhos, não chamar a atenção deles, não falar para eles, olha só, eu cheguei aqui porque eu me preparei. Agora, se vocês não querem chegar, queridos, tá pensando que o povo vai te aceitar, que é assim? Não é assim não.
Então se prepara, ganha o povo, ó, estuda, corre atrás, quebra a cabecinha, entendeu? Ó, aqui, ó, palavra, vocês têm aqui um exemplo, aqui tem um arsenal aqui para usar. Não quer não? Aí é a opção de vocês. Ok? Mas, por favor, e aqui é o que eu estou colocando. Na família de Eli, seus filhos, Eufini e Finéias, tá? Conduta negligente, tornaram-se profanos. A gente já viu, né? Tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio. Na família de Samuel, seus filhos, Joel e Abias, tornaram-se avarentos, gananciosos. Está no texto, está aí, é só ler. Tá? Não tendo respeito, tá? Pelo que representavam, não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Se tornaram avarentos, né? Perverteram as coisas, não tinham respeito pela lei do Senhor. Isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui é muito tenso. Quando, pelo amor de Deus, você vê a coisa desandar, né? Pervertendo a sanidade, o negócio fica estreito. Então ele diz aqui, a lição mostra que os pais, tá? Que os pais são responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos. Tá? Olha só, antes da igreja local e das instituições educativas, os pais são os primeiros a darem os primeiros passos na formação educacional dos seus filhos. Pegou? Pois é, pois é. Antes das instituições, os primeiros passos, tá? Rumo à educação dos filhos, parte de casa, ok? Boa disciplina em casa. Formação de caráter em casa. Começa por aí. E vou te dizer mais, por mais que os filhos estudem, né, sejam mega conceituados aí, se dentro de casa houver uma péssima formação familiar, o caráter desse filho e a conduta desse filho vai ser duvidosa. Todavia, dentro da casa do Senhor, a gente vê muitos exemplos onde a casa é uma bagunça e os filhos cristãos são verdadeiros instrumentos do Senhor, porque não querem viver nem passar por aquilo que os seus pais passaram. Isso aqui é muito interessante, né? Muito interessante. Pegou? Então vamos lá, tópico de número 1, a paternidade dentro da família. Bom, dentro desse tópico aqui, nós temos 3 subpontos, o 1, 2 e o 3. O subponto de número 3, eu colocaria ele dentro do tópico de número 2, tá? Porque ele é quem faz a ligação já direta do assunto que vai ser tratado no tópico de número 2. No ponto de número 2, ou subponto de número 2, como você quiser chamar, ou queira chamar, eu até colocaria um segundo propósito ali, colocaria. Veja bem, no primeiro está escrito aí, a primeira família. No segundo, a falta de autoridade no lar. E o terceiro, os problemas de uma paternidade ausente. Então, que tópico você colocaria no segundo subponto, pastor? Eu colocaria, tá? Ó, pais permissivos. Por que pais permissivos? Porque a falta de autoridade no lar gera o quê? Pais que não têm autoridade, pais que deixam seus filhos fazerem o que quiserem e tá pouco se lixando. Não é assim que a banda toca. Porque aí fora a gente vê isso, né? Há poucos dias estava vendo um podcast onde uma mulher disse que teve a sua vida, né? Ela mudou a partir dos 7 anos de idade e sua filha de 10 anos de idade já está entrando no mesmo caminho. Que coisa! Que exemplo é esse? Não! Ah, pastor, eu estou falando de promiscuidade, eu estou falando de pecado, eu estou falando de devassidão, porque é isso que o sistema quer, bagunçar a cabeça das nossas crianças desde cedo. Ou você acha que nós estamos tendo aí essas lutas por causa de quê? Ideologia disso, daquilo, por causa de quê? Querem mudar até o conceito de paternidade. Você não vai ser pai, você vai ser o genitor e a genitora. Ah, sangue de Jesus tem poder, nesse demônio do inferno. Ah, que isso? Ah, não.
Sangue de Jesus tem poder. Bom, então vamos lá. A primeira família. Bom, após a queda, tá? O primeiro casal criado, Adão e Eva. Primeira família aqui, né? Adão e Eva. Inicialmente gerou 2 filhos. Vamos lá. Gerou 2 filhos. Assim, formando a primeira família. Vamos lá. Como é que é visto o conceito de família? Calma aí, vamos lá. Um homem e uma mulher. É o que está aqui. Desculpa, é o que está escrito aqui. Adão e Eva, um homem e uma mulher. Com o surgimento dos filhos, uma família. Mas a família começou com Adão e Eva. É assim que é o conceito de família. Ok? Quando esses filhos crescem, casam-se e saem da casa dos pais, eles deixam de ser família. Eles passam a ser parentes. Por quê, pastor? Porque famílias eles constituíram a partir do momento que se casaram e saíram. Eles agora são uma família. Por exemplo, aqui em casa eu e Thelma somos família. Thaisa, que era família antes, agora é parente. Thaisa agora tem uma família com o Vitor. Ok? E é assim que funcionam as coisas. Claro, a gente sempre vai considerar família, mas são parentes. Porque eles entenderam que estava na hora de começarem a formar as suas próprias famílias. É assim que funciona. Mas vamos lá, voltando para cá. Então esse primeiro casal, Adão e Eva, após os filhos nascerem, formaram então a primeira família. Conforme o autor apresenta para a gente, caso você queira a pauta, está aí Gênesis capítulo 4, versículos de número 1 a 2. Ele continua dizendo que no princípio da humanidade a figura do pai definia-se como líder dentro do lar. Isso aqui é muito importante, tá? A gente também observar. Até hoje é visto ainda desta forma, mas dentro do nosso conceito de sociedade, na luta das feministas por direitos iguais, pois é, que querem que as mulheres ganhem igual aos homens, como se as mulheres não ganhassem. Pois é, como se as mulheres ganhassem menos que a gente. Mas na verdade a gente tem aí muitas instituições que as mulheres ganham muito mais que os homens. Isso elas não veem, né? Claro, não. Só veem que o Estado, a nação, paga as mulheres menos que os homens, na mesma carga horária. Não é nada disso. Estão tudo equivocadas, estão tudo malucos, sei lá porque que essas pessoas estão lutando. Tem algumas pragas aí que são tão terríveis que dizem assim, a gente não precisa de um homem. Pois é, são o sangue de Jesus, né? Um monte de cada coisa que a gente escuta. Vamos lá, então continuando aqui, tá? A figura, tá, do homem definia-se como líder dentro da sua casa. Dentro do conceito bíblico não mudou não. Jesus ele deixou isso muito claro através do ensinamento de Paulo. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. E ele faz uma comparação dizendo que o homem é o cabeça, a mulher é o corpo. Tá? Só que a cabeça, ela, tipo assim, ela só é cabeça porque tem um corpo. Se tirar o corpo, ela deixa de existir. Então aqui é a união perfeita, é um dependendo do outro. Não tem jeito. Né? Tem até alguém que quando vai ministrar sobre questões de casais, né, fala assim, não, o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço, porque dirige a cabeça do homem. Não, pelo amor de Deus, né? Sem dizer que tem poder. Cada baboseira que a gente escuta, não, Deus criou a mulher como uma adjuntora, como auxiliadora, para estar do lado, aquela que está ali, olha só. E quando a gente volta um pouquinho lá em Gênesis, no capítulo de número 1, quando aparece versículos de número 26, 27, 28, o contexto dizendo ali, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Pois é, quando você pega os versículos 27 e 28, você vê ali Deus definindo o papel do homem como dominador, e ao mesmo tempo vai dizer que ambos deveriam dominar, tanto o homem quanto a mulher, em conjunto. Ou seja, o homem, para ampliar o seu poder, domínio sobre todas as coisas, tem uma mulher do seu lado para lhe ajudar, dominando juntamente com ele. É isso que a Bíblia ensina pra gente. Só que o machismo quer eliminar isso, que colocar o homem como supremo. Não é assim. Aí entra as feministas querendo colocar a mulher como suprema. Não é assim. No conceito Bíblia é um dependendo do outro. Paulo, com muita propriedade, quando fala sobre o casamento, sobre a necessidade de um casamento, ele declara
clara dizendo que o homem não tem controle no corpo, mas tem na mulher, e vice-versa. A mulher não tem controle no seu corpo, mas tem controle no homem. O que é isso? É um dependendo do outro. E permitam-me dizer, sexualmente, é um dependendo do outro. Ou seja, não pode haver aqui uma necessidade a par fora desse contexto, porque a Bíblia é muito clara. A Bíblia mostra com toda a propriedade que o papel criador de Deus, ele é perfeito. Perfeito, não tem falha, tá? No plano de Deus, no projeto de Deus, não tem falha, não tem brecha. Aonde os homens querem colocar brecha, querem colocar como falha, querem colocar como se eles fossem os donos da verdade e Deus estivesse errado. Está errado eles, não Deus. Jamais Deus vai estar errado. Que é isso? Ok? Bom, deixa eu voltar para cá, pelo amor de Deus. Bom, o que o homem, o líder da casa, era então visto como líder? Além disso, ele era visto como provedor dentro do lar, responsável por trazer o alimento, tá? Cuidar, olha o que ele diz aqui, cuidar da segurança de sua família, ok? Isso é uma verdade absoluta, né? Por isso que muitas das vezes o filho, ele olha para o seu pai, ele vê o seu pai como um super-homem, cara, como um herói, porque, e dependendo da forma como o seu pai age, ele quer ser igual ao meu pai, entendeu? A menina vai olhar para a mãe dela, ver aquela guerreira lutadora, quero ser que nem minha mãe. Isso é lindo, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O papel da mulher era de cuidar dos filhos da casa e ser ajudadora de seu esposo. Já até falei, né? Não dessa forma que ele está dizendo aqui, mas já coloquei isso aqui em evidência. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Olha que coisa, olha que assunto bonito esse aqui. No caso de alguns sacerdotes, o ofício, o ministério era mais importante do que cuidar das famílias. É o caso aqui de Eli, e é o caso aqui, talvez até de Samuel. Porque, na verdade, entre os filhos de Eli e os filhos de Samuel, dá para ver que os filhos de Eli já eram pervertidos desde o início. Mas os filhos de Samuel se perverteram no caminho. Mas por que se perverteram no caminho? O que fez eles se perverterem? Bom, isso aí vai depender muito da conduta, dos ensinamentos que tiveram dentro de casa. Eu acredito que se segue a regra de acordo com o que Salomão disse, né? Ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando ele crescer ele não se desvia. Se tivesse sido ensinado, se tivessem dado essa atenção devidamente, eu acho que eles não teriam feito o que fizeram, né? Então, é o que eu disse aqui e volto a dizer. Quando você senta, conversa com o teu filho, tá? Quando você dá tempo para ele, dá atenção para ele, as probabilidades de você ver o seu filho ter um futuro muito melhor são muito maiores, tá? Quando você negligencia seu filho, não dá atenção para ele, não conversa com ele, não senta com ele, você acaba gerando um filho problemático para o futuro. E as probabilidades dele ter sucesso se tornam às vezes um pouco menor do que aquele que tem, claro, todo o apoio do pai e da mãe dentro de casa. Ok? Pensa nisso. Ok? Muito bem. E aí a gente fecha o pacote, tá? Porque nesse caso aqui é muito importante, o sacerdócio é importante. Mas eu volto a dizer aqui com toda a propriedade. Primeiro Deus, depois a família. Depois o sacerdócio. Ok? Ah, pastor, está errado. Sacerdócio vem em segundo lugar, porque Deus e o sacerdócio. Calma aí. Sacerdote sem família é sacerdote? Não, é alguém que ajuda lá. Todo sacerdote carece de quê? Família. E vamos melhorar mais um pouquinho, principalmente quando o assunto é igreja, né? Primeiro Deus, família e igreja. Vamos lá, vamos melhorar mais um pouquinho. A igreja é formada por quem? Como é que a Bíblia chama a igreja? Membros da grande família de Deus. Então, calma aí. Primeiro Deus, a minha família de sangue e depois a minha família espiritual. Falou? Pega a visão, crente. Pelo amor de Deus. Pega a visão. Vamos lá. A gente pode até sair daí, tá? Vendo esses dois casos aqui de negligência, a gente entra para o ponto de número 2,
pais, tá? Vamos lá, permissivos, né? Pais, tranquilo. Vamos lá, o 2 aqui, a falta de autoridade no lar. Bom, ele coloca aqui dentro da sua pauta o seguinte: os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal. Suma: Eli e Samuel eram homens de autoridade sacerdotal. Eram homens com autoridade nesse ministério, nesse trabalho, nesse serviço, com toda a propriedade. Se não fosse, deveriam ser, e tinham que ser. Pelo menos no caso de Samuel, a gente vê muito mais do que no caso de Eli. Mas tudo bem. Pegando a pauta do autor, eram homens que exerciam autoridade no serviço, mas foram descuidados, diz ele aqui. No primeiro ponto, ele usa o termo negligente. Aqui ele coloca descuidado. Sim, de fato. Houve um descuido da parte deles. Eu acredito que sim. Talvez a palavra negligente seja um pouco mais pesada, mas se há descuido, significa que não houve uma devida atenção. E se não houve a devida atenção, houve uma negligência, ok? Pois bem, então vamos lá. Eles eram autoridade, tá? Mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. Isso aqui é muito importante. Você não pode se descuidar da autoridade no lar. É o que eu disse. O pai precisa mostrar essa autoridade no lar. Tá? Se no caso da ausência do pai, a mãe precisa mostrar essa autoridade no lar. Porque senão vira bagunça. Ok? Vamos lá. No contexto atual, a história se repete, diz ele. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêem às suas famílias, mas falham com suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Gente, isso aqui é uma verdade. Ah, meu filho se desviou. Ah, minha filha se afastou. E a gente vê muito isso, né? Principalmente filhos de pastores, né? Ah, mas por quê? Filha de irmã de oração, mas por quê? Ai, meu Deus, a coisa é séria, né? Às vezes a mulher está mais preocupada com a oração, com a consagração da igreja do que com os filhos. Larga os filhos de qualquer maneira. Os pastores, pais, que não sentam para conversar com os filhos, porque estão preocupados com as finanças da igreja, está preocupado com os presbíteros, com não sei quem. Querido, tudo bem. Não estou dizendo para você não se preocupar. Mas você também não pode chegar e abraçar o mundo inteiro e esquecer a tua família, não. Que isso, não. Meu filho, prepara o obreiro, forma esse obreiro, bota esses homens para trabalhar, meu irmão. Vai viajar, vai passear com a tua família, vai curtir teus filhos. O sangue de Jesus tem poder. Que isso? Não. Não, tenha cuidado da sua família. Ah, o pastor só quer saber. Não, ele não só quer saber disso, não. Ele tem direito também de pegar sua família e passar um finalzinho de semana lá na região. Tem sim. Vai passear com teu filho, leva teu filho, vai sim, dá atenção pro teu filho, entendeu? Botou teu filho no futebol, vai levar. Botou na natação, vai levar. Dá atenção pro teu filho, pelo amor de Deus. Ensina o menino no caminho que ele deve andar. Porque quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Seja um pai presente, não seja um pai ausente. Não seja um pai descuidado, não seja um pai negligente. Olha o exemplo aqui de Eli, de Samuel. Descuidado. Eu já disse, digo e repito. Se eram pais descuidados, o descuidado significa falta de atenção. E quem tem falta de atenção significa o quê? Que de alguma forma cometeu alguma negligência. Então percebe-se com toda a propriedade que Eli cometeu negligência e Samuel vem na mesma vibe. Pois é, que é isso? Então vamos lá, deixa eu continuar aqui. Filhos, pais atuais, vivendo os mesmos problemas. Não pode. Precisamos atentar um pouco para essa lição. E é claro, pega as deixas aqui, pega o que o autor está colocando aqui. São ensinamentos. A gente precisa aproveitar isso aqui e melhorar o nosso relacionamento com os nossos filhos. Ok?
eu acredito que eu nem precisaria mais continuar, mas vamos lá. Esse desempenho negativo dos filhos com seus pais, no caso aqui dos filhos de Eli e de Samuel, desempenho negativo, pois é, isso é muito importante. É possível imaginar dois sacerdotes que ministravam Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação de Israel. Que coisa! Homens de autoridade, homens que ministravam diante do tabernáculo, homens que tinham, né, a essência do ministério nas mãos, mas que seus filhos se tornaram negligentes, se tornaram arruaceiros, se tornaram pervertidos, filhos de Belial, como de Eli. Pois é, coisa séria, coisa séria, coisa séria. Então, volto para a primeira apresentação, tá? Foram descuidados com relação à autoridade no lar. Foram descuidados, faltou autoridade no lar. Pastor, mas aí eu tenho uma justificativa. Samuel foi criado no templo, não foi nem criado em casa. Independe, porque ele tem ali Eli e os seus filhos ali. Então ele está vendo a criação, tá, dos filhos de Eli. Só que parece que ele vai copiar o mesmo exemplo de Eli. Então não tem justificativa. Vamos lá, continuando aqui, tá? Se tornaram profanos. Infelizmente, o autor continua dizendo aqui, infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Somente, isso é uma verdade, né? Não preciso nem falar que o caso aqui de Samuel e de Eli não perceberam isso. Mas em muitos casos, muitos pais preferem ignorar, preferem não ver que há um problema na casa, que há um problema que precisa ser tratado, tá? Ou seja, quando você percebe alguma coisa diferente, chama, vamos conversar, senta aqui, vamos bater um papo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos lá. Você precisa, como eu disse, você precisa ser amigo do seu filho. Tem que ser amigo. Porque senão ele não vai se abrir com você, ele não vai revelar para você, ele não vai abrir o coração para você. Porque se você for só o pai o tempo todo, autoritário e negligente, descuidado, ele pouco vai se lixar para você, mas ele sabe que você é um pai presente, um pai que se preocupa. Por mais que ele esteja fazendo besteira, a consciência dele vai gritar, vai chegar uma hora que ele vai mostrar para você. E aí você precisa sentar e conversar. Vamos lá, onde é que eu posso te ajudar? Onde é que a gente pode melhorar? O que precisa ser tirado daí? É isso, seja amigo, tá bom? Então, gente, isso aqui é muito importante, que nós não venhamos ser negligentes. Vamos lá para o 3, né? Eu disse que o 3 eu colocaria lá no ponto de número 2, e no tópico de número 2, eu até colocaria mesmo, mas vamos lá. Os problemas de uma paternidade ausente. Mais uma vez, né? Vamos lá. Na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. Olha que coisa. Na formação da família, quando os filhos aparecem, quem é responsável pela educação moral e espiritual dos filhos? A escola? Não. A escola dominical? Não. Quem são os primeiros a dar os passos aqui? Os pais. Ok? Ou seja, o filho só vai gostar da escola dominical se o pai ensinar e orientar e dizer que a escola é importante. Ok? E é claro, quando você faz isso, você está cuidando da espiritualidade do seu filho. Volto para a leitura diária. Sentar para ler a Bíblia com os filhos é importante. Ensinar o menino no caminho que deve andar, leitura diária, é importante. Pois é, fazem parte dessa pauta aqui, com certeza. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões. Olha que coisa linda que eu estou falando aqui. Se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Claro. Volto a dizer, as probabilidades do filho que é educado, que é ensinado, que o pai é amigo, que conversa, que senta, tá? As probabilidades desse filho se tornar um vencedor, né? Um conquistador dos seus objetivos é muito maior, mas muito maior. Pois é,
Então isso aqui é muito importante. E ele continua dizendo, especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. A figura paterna é importante demais. Que isso, gente? Isso é lindo. Essa lição é top de linha. Pega isso aqui, pais, professores. Acorda esses homens aí que são pais. Isso aqui merece uma classe única, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui merece um estudo, isso aqui. Não é possível. Isso aqui tem que ser um estudo. Isso é uma palestra. Ok? Pelo amor de Deus. Coisa linda demais isso aqui. Vamos lá. Deixa eu continuar. Ela oferece uma espécie de sustentáculo à família, né? Ou perdão, a figura paterna. Figura paterna. Ele continua dizendo, essa figura oferece uma espécie de, olha só, de sustentáculo. Pelo amor de Deus. A figura paterna é um sustentáculo efetivo, ou afetivo, para ser mais exato, perdão. Olha que coisa linda. O que é um sustentáculo, gente? Sustentar, né? Estender a mão, segurar. É lindo. Pelo amor de Deus, pense em outras coisas mais bonitas que você pode colocar aí dentro. Isso é lindo. Há estudos que mostram o impacto da ausência paterna. Olha só. Da mesma forma que pesquisas mostram que a figura paterna é importante demais para a formação do filho, a ausência dessa figura paterna também pode gerar problemas sérios nos filhos, na formação desses filhos. Ok? O pai cristão, aí a gente pega agora os cristãos. O pai cristão é uma referência de segurança para eles. De segurança, de equilíbrio, controle. Pegou a visão? Controle. E aonde que entra esse controle? Controles emocionais. Porque uma das coisas que mexe muito com a gente é o lado emocional, né? E a gente precisa ter controle emocional. Quando você tem esse controle emocional, você lida com as situações tranquilamente. Ok? Lindo demais isso aqui, pelo amor de Deus. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade e à gentileza, o falar correto, dentre muitos outros, né? É uma retribuição, né? Essa parte aqui é uma retribuição. Quando os filhos são bem educados, são bem tratados, são ensinados, né? O pai se torna um sustentáculo afetivo para ele, uma figura importante, sempre presente. Eles retribuem, procurando honrar a figura do pai, né? Eles retribuem, procurando respeitar a figura do pai. Isso é lindo, pelo amor de Deus. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus, que lição linda. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. Desastroso. Vamos lá. No caso dos sacerdotes em questão, eles não dispensavam tempo para os seus filhos, que se tornaram rebeldes e profanos. Bom, então nós temos aqui uma prova concreta, praticamente, de que se os filhos se tornaram o que se tornaram foi porque não houve a devida atenção, o devido cuidado, tá, com seus lares. Eles estavam mais preocupados com o seu sacerdócio. A prova disto é que Eli está tão preocupado com a sua posição, com o seu sacerdócio, que prepara seus filhos para serem seu substituto. Ele estava ignorando o que Deus estabeleceu, que era literalmente juízes colocados por Deus. Ele achou-se no direito de pegar os seus filhos e consagrá-los, assim como Samuel também se achou no direito de consagrar os seus filhos. Errou. Então percebe-se aqui com toda a propriedade que a maior preocupação desses sacerdotes eram com o templo, com os cuidados lá, do que com a sua própria casa. E acabaram esquecendo e gerando filhos deformados, desastrosos, problemáticos. Ok? Então, pega essa pauta aqui, por favor, ela é muito importante. Pais presentes, filhos abençoados. Pais ausentes, filhos desastrosos. Filhos desastrosos. Falou? E aí a gente muda para o tópico de número 2. Eu vou tentar correr mais ainda aqui. Tipos de paternidade extremista. Essa aqui é forte, né? Antes da gente chegar aos pontos de abordagem 1, 2 e 3, ele coloca aqui, tá? Não existe um padrão duplo quanto à regra
quanto às regras morais dentro da família. Não existe um padrão duplo, né? O padrão ético é um só, e a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos seus filhos, tá? Vamos lá. Há pelo menos dois tipos de pais, os que devem ser evitados e corrigidos. Vamos lá, dois tipos de pais, o que deve ser evitado e corrigidos. Dois tipos de pais. Bom, não seria talvez o caso de Eli e Samuel, se bem que aqui a gente já vê dois tipos, né? Dois tipos, com toda a propriedade. A gente vê um que tem mais autoridade que o outro. O outro já estava vivendo aquele momento de... né? Tanto é que morreu ali na cadeira, não quis sair da cadeira. A cadeira é minha, ninguém toma. Velho gordo morreu na cadeira. Pois é, isso é um problema sério. Mas vamos lá. Só Jesus na causa, né? Tem muita gente morrendo na cadeira aí, gente. Tem muita gente, porque a cadeira, quer lutando pela cadeira, ficar brigando pela cadeira, porque a cadeira, pelo amor de Deus. Se tua vez chegar para sentar na cadeira, espera. Uma hora Deus vai te colocar lá, mas não atropela não, não faz nada, não mostra nada disso não. Pelo amor de Deus, luta não, briga não. É o que eu costumo dizer, né? O ministério é muito mais que uma cadeira alocada entre ministros. O ministério é trabalho, é mão na massa, tá? É você se lançar, literalmente, isso é ministério. Pega a visão, vem comigo, vamos lá. Tópico de número 2, subponto de número 1, vamos lá. A paternidade autoritária. Olha que coisa, né? Olha o que ele diz aqui. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimento, sem memória e sem vontade, geralmente. Então, sem vontade. Geralmente, a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordem aos filhos. Esse tipo de autoridade, de imposição, sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Bom, essa pauta aqui, ela é uma realidade assustadora. Por quê? Olha o que ele diz aqui. Pais autoritários são aqueles que agem como se os seus filhos fossem elementos neutros, tá? Que só servem para levar gritos e obedecer ordem. Essa é a verdade. E esses pais autoritários acham que tem que tratar seus filhos desta forma, somente no grito, tá? E somente para obedecerem às ordens. Bom, não é assim. Isso aqui é um tipo de comportamento, como o autor coloca, forçado. Esse tipo de comportamento vai gerar filhos problemáticos também. O pai não sequer senta para conversar com os filhos. E quando senta para chamar a atenção, né, para brigar, ou mostrar a sua autoridade em casa, tá? E dá ordem para os filhos. Serve para eles. Ok? Mas vamos lá. Os filhos obedecem por medo, culpa, remorso e rancor. Quando os filhos obedecem a esses pais, o autor coloca aqui com muita clareza, obedecem por quê? Medo. É a primeira pauta. Culpa e às vezes remorso e rancor. De que adianta você ter filhos te obedecendo dessa forma? Filhos rancorosos, né? Ou filhos cheios de remorsos, culpa de que eles não têm nada, mas se sentem culpados, talvez por ter um pai autoritário, ignorante, que só sabe gritar e dar ordem. E aí na cabeça do filho ele fica se perguntando o que eu fiz. Porque quando o pai aparece e grita com ele, ele já pergunta o que eu fiz agora. Onde foi que eu errei? Como foi que eu cometi erro agora? Então, o medo acaba fazendo eles obedecerem. E aí crescem filhos rancorosos com o pai. Ai, meu Deus. Jesus. Pelo amor de Deus. Vamos lá. O zelo extremo de certos pais
os tem feito perder seus filhos, que se desviam, e infelizmente alguns nunca mais voltam à igreja e consequentemente desviam-se da presença do Senhor. Ele agora coloca um outro termo aqui, ele diz que o zelo extremo de seus pais. Talvez alguns, quando agem dessa forma, pensam que estão sendo zelosos com seus filhos. Na verdade, não. Na verdade, eles acham, ou por pensarem que isso é uma forma de zelar pela integridade do seu filho, na verdade eles estão formando filhos, tá? Que com certeza, a contextualização é muito clara, o rancor, filhos rancorosos. Imagina quando esses filhos se desviam e a dificuldade para voltar é muito grande, talvez nem voltem mais, porque são cheios de remorsos, de rancor, de culpa de coisas que não fizeram e sempre foram maltratados. Então isso aqui não é zelo, isso aqui é descuido, ok? Pelo amor de Deus, pais, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O autor termina essa pauta aqui dizendo que esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus. Quer ver? Efésios capítulo 6, versículo 4, é o versículo texto. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na demonstração do Senhor. Gente, isso aqui é muito tenso. É preocupante demais. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Aqui tem, né, o que eu falei. Paternidade permissiva número 2. Quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem. Quando os pais não se preocupam com os princípios bíblicos e deixam seus filhos decidirem suas próprias vidas, sem necessariamente sentar com eles e ensinar a palavra de Deus, a lei do Senhor. E ao invés de fazerem isso, deixam seus filhos à vontade, seus filhos crescerem livres. Isso é um bom comportamento? Não. O texto é claro, ensina. Ensina. Está escrito aí. Cria-os na doutrina. Ensina-o. Então, pois é, que coisa, tá? A liberdade para decidirem sobre o que quiserem. O fim será calamitoso. Será espantoso, assustador, tenso, feio. E é isso que a gente vê. É isso que a gente vê. Quantos filhos, né? De pais que foram descuidados, deixaram à vontade viver as suas vidas, se desviaram e morreram tragicamente. Eu falo isso com propriedade. Eu conheci uma pastora, ela tinha uma filha linda, coisa linda a filha dela. Mas deixou sua filha, né, crescer do jeito dela. Porque a preocupação com o poder, com a glória, com o movimento, era muito mais importante. No momento que a sua filha estava ali era uma maravilha, mas quando sua filha se desviou, infelizmente, ver uma menina que em poucos dias que se afastou da casa do Senhor ser morta de forma trágica. Gente, foi horrível. Horrível. Então isso aqui é uma coisa muito séria, pelo amor de Deus. Tá? Quando os pais não se importam com os princípios bíblicos e deixam seus filhos crescerem e se desenvolverem da forma que quiserem, o final será desastroso, calamitoso, como diz o autor. Ele diz mais ainda, essa paternidade é um tipo de tolerância sem freio, que induz a criança até a imaginar que seus pais não as amam e nem se importam com suas necessidades emocionais e físicas. Existem filhos que chegam a esse ponto, né? Se meu pai se preocupa, então significa que nem sei se ele me ama de verdade, está me deixando à vontade, estou levando a minha vida do jeito que eu quero, né? E diga-se de passagem, hoje em dia, com esse mundo doido aí, só o sangue de Jesus, né? Coisa de doido isso.
Por isso que precisamos dobrar o cuidado com os nossos filhos. Dobrar a atenção com os nossos filhos. Precisamos sim, gente. Precisamos. Pais, aproveita essa lição, senta com teu filho. Conversa com ele, pelo amor de Deus, ora pelo teu filho. Clama pelo teu filho. Faz jejum pelo teu filho. Pelo amor de Deus. Eu acordava de madrugada para orar pela minha filha. Tinha noites que eu batalhava, eu guerreava pela minha filha. A gente ia no quarto dela, orando por ela, eu e minha esposa. Pelo amor de Deus. Teve uma noite que eu acordei, o inimigo falando que queria pegar minha filha. Não vai pegar ninguém. E fui lá no quarto, comecei a orar dentro de casa e fui lá onde ela estava. Falei, Senhor, desce com a tua bola de fogo aqui agora, vai queimando todo o mal. E fui passando por cima da minha filha. No dia seguinte ela até me perguntou se eu tinha colocado alguma coisa na mão, porque ela sentiu o corpo dela todo queimar. Eu falei que foi Deus te guardando, livrando, né, de uma guerra, de uma intenção maldosa. Pelo amor de Deus, luta pelo teu filho, para de ser ignorante. Vai perder teu filho, vai perder tua filha. Quando o cão quis entrar na minha casa, dizendo que ia tirar minha filha de dentro da minha casa, e eu vi ela desafiar minha esposa, dizendo, eu gosto dele. Eu falei, tu gosta? Então tu não vai sair de casa, tu vai ficar aí, vai entrar na disciplina. Vem cá, cão, quero conversar contigo também. Vem cá, quem você pensa que é? Não, porque eu gosto de Satanás, tu não gosta da minha filha não. Pelo amor de Deus. Tá? E outra coisa, pela minha filha eu brigo com ela, eu vou até no inferno para brigar pela minha filha. Então não vem pra cá não. Não vem pra cá não. Tá? E entramos ali no processo de jejum, oração, de luta. Eu falei, nossa, a rosa vai ser plantada de novo. Tá sangrando, mas vai ser plantada. Porque eu não criei minha filha para se perder nesse mundo não. Para ser filha de Belial não. Entendeu? E graças a Deus, tá aí, ó, tá casadinha, bonitinha, tá na casa do Senhor, tá? Por quê? Sempre procurei ser um pai presente. Vamos lá, filha, vamos conversar, vamos sair, vamos viajar, vamos passear, vamos... Pai, seja pai. Pelo amor de Deus. Deixa eu mudar, vamos lá. 3. Fica por vocês o restante aí. Ai, meu Deus. Ele criou filhos que se tornaram profanos. Bom, acho que eu não preciso nem falar muito mais sobre isso, né? Porque, na verdade, já falei praticamente tudo sobre eles, né? Filhos que se tornaram profanos, passaram a serem chamados de filhos de Belial, para você ter ideia. Você tem ideia, né? Filho de Belial. Mas aqui a gente pega porque existe aqui uma original e a gente precisa falar um pouco sobre isso. Olha o que ele diz aqui, a palavra Belial é um termo um pouco obscuro, né, no sentido da tradução do hebraico, tá? Aí ele coloca aqui a palavra, né, nesse original é Belial, cujo prefixo Bel e o seu sufixo Ial podem significar sem, olha só, sem proveito, imprestável, inútil, pode também significar perversão ou pervertidos. Vamos lá, os filhos de Eli, que eram chamados de filhos de Belial, pegando aqui as traduções, a primeira dela, eram filhos imprestáveis. Filhos imprestáveis. Filhos sem proveito. Pelo amor de Deus. Filhos inúteis. E agora a gente pega a segunda e coloca dentro dos filhos de Samuel. Vamos lá. Imprestável, né? Foi o de Eli. Na segunda, de Samuel. Agora vamos lá. Perversão ou pervertido. Se encaixa em quem? Nos filhos de Samuel. Porque quando você pega o contexto para ler, né, os filhos de Eli são chamados de filhos de Belial. Aí a gente já viu aqui, sem proveito, imprestáveis e inúteis. Os filhos de Samuel, né, se perverteram, mudaram as coisas, agiram de forma errada, se tornaram avarentos. Aí o que a gente pega aqui? Né? Pervertidos. Porque está escrito lá na Bíblia. Muito bem, isso aqui é muito importante, tá?
E ele continua dizendo, é lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação de Deus perante Israel, tornar-se um pai relapso com a família. Um pai relapso com a família, um pai que não se preocupava com a família. Gente, isso aqui acontece muito. Pais que se tornam relapsos por conta de suas cadeiras ministeriais e vão ver os seus filhos se desviarem e não sabem nem o que fazer. Por quê? Não se preocuparam com seus filhos, não lutaram por eles quando eles precisaram de ajuda, não entraram na guerra quando eles estavam passando por dificuldades. Não. Eu falei aqui, eu entrei na guerra e eu disse, eu sou disposto a ir no inferno brigar com o próprio Satanás pela minha filha, mas tu não vai ficar com ela não. Está repreendido, que isso? Tem que lutar pelo teu filho. A paternidade, a importância da paternidade para os filhos. A importância, falamos aqui, voltou mostrando pra gente. Pais presentes, filhos abençoados. Pais ausentes, filhos desastrosos. Pois é, perdidos, sem identidade. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Tópico de número 3, o fracasso de pais relapsos com os filhos. Bom, fracasso de pais relapsos aqui, eu acho que a gente já falou tudo, né, praticamente. Ele coloca aqui omissos com os filhos, tá? Na segunda, bem pequenininha, ele coloca aí a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com os seus filhos. E 3, ele coloca aí o tratamento inadequado. Vamos ver o que esses tópicos dizem pra gente? Então, vamos lá. O texto de Samuel, 1 Samuel 2,12 diz: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Já vimos, né? Tá bem nítido aqui. Bom, imaginem um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, não conhecia o Senhor. No caso de Samuel, não foi diferente. Antes de falar de Samuel, deixa eu falar desse primeiro caso aqui. Vamos lá. Um pai sacerdote. E o texto é claro de chamar os filhos dele de filhos de Belial. Filhos esses que acompanharam o sacerdócio de seu pai, mas que infelizmente não conhecia o Senhor com toda a propriedade, comprova e corrobora que Eli não teve tempo de ensiná-los, não foi pai presente na vida deles. Embora eles estivessem ali vendo o pai, significa que estavam ali somente de aparência. E quantas pessoas estão na casa do Senhor somente de aparência? Quantos filhos estão na casa do Senhor somente porque os pais estão? E quando você pergunta para ele a respeito do Senhor, eles não sabem o que dizer, não sabem o que responder, porque nunca prestam atenção. Quer ver um exemplo? Na maioria das vezes, aqueles que vão para a casa do Senhor e ficam descuidados no desenrolar do culto, isso com muita propriedade, a gente sabe que quando a gente não quer prestar atenção em alguma coisa, a gente perde a nossa atenção com qualquer outra coisa. A gente simplesmente desvia a nossa atenção para não prestar atenção naquilo que está acontecendo. E isso é o que está acontecendo com pelo menos 50% a 60% dos nossos adolescentes e jovens na casa do Senhor. Você pode perceber que no desenrolar do culto, uma grande quantidade deles ficam desapercebidos, batendo papo, conversando, olhando o celular, olhando o Face, fazendo foto, fazendo não sei o que, disfarçando com o celular. Pois é, principalmente hoje o celular, então, é um dos grandes vilões que tiram a atenção de todo mundo. Existe a igreja que diz, desliga o celular. Por quê? Porque o celular tira a atenção, isso é fato. Isso aqui é muito comum. É muito comum acontecer. Tá? Então você pergunta para esses meninos, essas meninas, esses jovens, essa geração que está aí, fast food, pergunta para eles se eles conhecem o Senhor. Não sabe. Mas é claro, existe no meio desses aí que tem aqueles que não quer saber que é Deus o tempo todo, estão ligados no Senhor, tá? E busca o Senhor, larga celular, desliga celular até, porque não quer perder o foco. É isso que você deve ensinar para o seu filho, para ele não perder o foco, ok? Pelo amor de Deus, pega a visão, pelo amor de Deus. Tá? Não vou nem continuar, vocês continuem por favor, vamos pro 2, eu tenho que correr. Vamos lá.
A isenção de responsabilidade de Eli, a isenção. Eu disse que eu não ia falar, mas eu falei do primeiro exemplo. Deixa eu voltar aqui, deixa eu consertar aqui, calma aí. O segundo exemplo o segundo exemplo é o caso de Samuel. Bom, será que os filhos de Samuel também, assim como os filhos de Eli, eram desatentos? Vamos lá, vamos ver o que diz aqui. No caso de Samuel não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos. Quando foi confrontado a respeito do procedimento de seus filhos, tá? Foram rejeitados pelos anciões. Bom, somente para a gente ser bem claro e bem sucinto aqui, percebe-se que o autor deixa claro que no caso de Samuel em relação a ele não foi diferente com seus filhos. E a prova toda é que os seus filhos, quando foram constituídos juízes, né, em Beceba, os anciões rejeitaram, tá? Ou seja, o fato de serem julgados pelos filhos de Eli pela forma como eles se comportaram. Avarentos, pervertidos, não eram diferentes. Então, deixa eu voltar para o 2 agora. Vamos lá. A isenção de responsabilidade de Eli e Samuel. Claro, a gente já viu aqui no subponto de número 1, e automaticamente o 2 aqui apenas vem corroborar com isso que já foi dito, né? Quando diz que sem que esses sacerdotes exercessem autoridades em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos à fraqueza da carne. Deus espera que os líderes da igreja da atualidade exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos, da mesma forma ao ministério. O obreiro deve ser um pai e que cuida principalmente da sua própria casa. Vamos lá. Essa pauta aqui ela é boa pelo seguinte, vai falar sobre a isenção, né? O descuido que a gente viu no subponto de número 1. Aqui quando a gente chega no subponto de número 2, tá? Esse descuido tanto de Eli quanto de Samuel geraram filhos problemáticos com toda a propriedade, e a gente já falou sobre isso. E é claro que o autor traz aqui, né? Na atualidade, os obreiros da atualidade não devem agir dessa forma, devem ter cuidado com seus filhos, devem dar atenção aos seus filhos, porque foi justamente a falta de atenção, de cuidado desses dois sacerdotes que gerou filhos desastrosos. Então aqui mais uma vez o autor coloca com evidência no subponto de número 2 que a liderança da atualidade precisa ter cuidado, o obreiro precisa ser o obreiro na igreja, mas em casa precisa ser pai, ok? Precisa sentar com seu filho, sentar com a sua filha, dar atenção, ser pai, seja pai presente, ok? Número 3, tratamento inadequado. Bom, ele diz aqui, esta lição inevitavelmente não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos, no ambiente eclesiástico. Ou seja, essa lição, ele diz aqui, com toda a propriedade, tá? Não pode fugir, ou seja, a gente não pode deixar essa lição fora. É o que eu disse, é uma lição tão importante que merece um estudo isso aqui. Isso aqui tem que ser assunto para ser tratado num culto de ensino, literalmente com toda a igreja. Por que eu digo isso? Porque nas escolas dominicais, é claro, nós temos aqui as classes divididas. E cada professor vai falar de uma forma para a sua classe. E esta lição é uma lição que eu não isentaria da juventude, ok? Porque nós temos lições diferentes. Essa lição aqui é uma lição que a juventude deveria estar presente, os filhos deveriam estar presentes. Por isso que no meu conceito, no meu entendimento, isso aqui tem que ser uma lição que merece um estudo, tem que ser passado a nível de igreja geral, para a igreja. Isso é importante demais, ok? Então, voltando aqui ao que o autor está dizendo, esta lição inevitavelmente não pode fugir, tá? Do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos, ok? Então, ambos precisam estar presentes, tanto pais quanto filhos, para assistirem esta lição. Como nós temos essa pequena dificuldade com as classes várias, né? Cada um vai ensinar numa classe, e a classe dos jovens estão com uma revista diferente, eu aconselharia essa revista ser passada para os jovens, nem que fosse um estudo, ok? Pelo amor de Deus, é uma lição muito importante,
tá? Ele diz aqui, há uma pressão natural com a família do pastor. Sim, a gente sabe que há uma pressão em relação à família do pastor. A família que é mais cobrada aqui é a família do pastor. Então veja bem, esse pastor aqui, se a sua família é cobrada, se ele for um pastor negligente, como no caso Eli, né, e Samuel e muitos outros que a gente vê por aí, que seus filhos se desviam e não voltam mais, porque estão cheios de remorsos, estão cheios de rancor, estão se sentindo culpados e até mesmo sentindo aquela falta do amor paterno que não tiveram, porque tiveram um pai que dentro de casa era sei lá, um autoritário, arrogante, o tempo todo só sabia gritar, achando que estava zelando do seu filho, na verdade estava matando o seu filho. Ok? Então, isso aqui é muito sério. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos. São crianças, adolescentes, aqui no caso dos pastores. São filhos como outros filhos, são crianças como outras crianças. Infelizmente, há uma pressão. E sempre vai haver, não tem jeito. Por quê? Filho de pastor, esposa de pastor, tudo do pastor é o centro das atenções. Ok? E aí o cuidado acaba sendo maior. Vamos lá. Infelizmente, quando não tem um tratamento sábio, os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se, tá? E não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento. Bom, o modelo de tratamento bíblico adequado passa pelo respeito e a demonstração. Então, ele aqui termina essa pauta dizendo que muitos desses filhos acabam se tornando rebeldes, né? A gente até acrescenta, né? Se desviam e tem dificuldade para voltar. Tem dificuldade para voltar, tem. Né? Se revoltam com, às vezes, o tratamento que a igreja tem com relação a eles, a pressão que sofrem, e os pais, às vezes, não sabendo lidar com isso, acaba perdendo seus filhos. Então, filhos de pastor serão pressionados, esposa de pastor vai ser pressionada, mas independente disso, o pai precisa ter muita cautela, muita sabedoria, saber lidar com seus filhos, preparar a mente do seu filho, o coração do seu filho para saber lidar com aquilo. Para saber lidar com aquilo, porque senão esses filhos se rebelam, vão embora e não querem mais saber, ficam revoltados. Tem filhos que nem voltam mais para a igreja. Então esse aqui é um cuidado muito grande, tá? Finalizando, os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles, orientando-os para a vida. Bom, essa conclusão aqui, na verdade, quando ele fala aqui que os pais são orientados a sentarem e conversar com os seus filhos, porque senão a coisa fica feia, a gente volta a falar aqui, né? Volta a falar aqui, filhos que têm a atenção do pai, né? As probabilidades de serem grandes são muito maiores, de terem sucesso são muito maiores, de serem alcançados são muito maiores. Filhos que são ensinados, que leem a Bíblia, que estudam juntamente com os pais, são filhos que terão chance de serem muito, mas muito abençoados. Já aqueles que os pais são ausentes, né, são filhos que têm uma dificuldade muito grande. Não vou dizer que eles não vão se desenvolver, até vai. De repente vai procurar até numa figura, né, com que eles se identificam, a figura do pai, para poder se desenvolver. Muitos casos, acontece isso, muitos casos, né? Homens dentro da igreja que procuraram olhar para uma figura, identificaram ela, e o tratamento às vezes que recebe daquela pessoa passa até tê-la como pai, justamente porque dentro da sua casa ele não tem um pai como aquele irmão está sendo para ele, que dá atenção, que senta com ele, que lê Bíblia, né? Que chama ele para a responsabilidade. Que é justamente isso, mais ou menos, que a gente procura fazer com os nossos alunos, principalmente quando estamos em sala de aula, né, com os nossos seminaristas, a gente procura mostrar isso para eles, né, mostrar esse lado da importância, sentar, conversar. Quando a gente percebe que o aluno está com dificuldade, a gente chama o aluno para conversar. Isso deve acontecer dentro de casa. É o pai chamando o seu filho, é o pai sentando com o seu filho, é o pai conversando com o seu filho. Pega a visão, que essa lição seja aproveitável, né? E que você possa utilizar-se dela com toda a propriedade. Que Deus te abençoe e até.